aqui, reunidos agora apenas no canal, né? Está aqui no escritório. Você já conhece o cenário. Hoje eu lamento, estive um pouco resfriado, perdão. E com isso preferi fazer daqui a nossa live hoje, para que a gente não perca a oportunidade de estarmos juntos, mesmo virtualmente, agora todos, né? Porque a congregação de Vaza do Poço está aqui, já vi alguns irmãos presentes aqui no chat, e aí a gente vai dar continuidade. Estamos estudando o Salmo 37. Comigo aqui está o pastor, agora visivelmente para vocês aí. E espero que Deus nos dê a oportunidade, como hoje pela manhã ele orou, né? E achei muito interessante, porque se Deus permitisse que ocorresse, né? Isso aqui é o gato, viu? Não ligue nos barulhos, ele está caçando aqui as ranzinhas, as pobres das ranzinhas. E aí a gente não conseguiu fazer a reunião lá no salão, mas estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir a Deus que nos conduza, nos direcione. Eu vou poupar a voz apenas para falar do Salmo aqui, não vou cantar hoje com vocês, mas espero em Deus que a gente consiga avançar neste segundo sermão no Salmo 37. Lemos do verso 1 até o 9, agora iremos ler o verso 10 até o 15. Estou seguindo aqui a estrutura do texto, por isso nós estamos dessa forma, trabalhando. Aqui aquilo que aparece como conteúdo da palavra de Deus ali para nossa edificação. Oremos. Amantíssimo Deus, damos graças a Ti por mais um momento juntos, agora virtualmente, onde podemos juntos buscar a Tua face, o entendimento da Tua palavra, dar-nos graça para que possamos continuar com esse trabalho, me dá força também, restaura a nossa saúde, minha e de alguns irmãos aqui que se encontram enfermos. Eu mesmo, nesse tempo de mudança de clima, sempre sofro com processos alérgicos, a abertura para outras doenças de inverno, como são chamadas, mas isso não nos impedirá, nem me impediu de estar aqui com meus irmãos, porque a tua graça nos basta. E o poder do Senhor é aperfeiçoado em nossa fraqueza. Somos de fato pecadores, mas na esperança do Cristo, que glorificará o nosso corpo e reinaremos com ele para todo sempre. Assim nos firmamos, ó Pai. E há uma exortação deste salmo a que confiemos no Senhor, a que não desconfiemos do plano do Senhor. E os motivos, as razões estão descritas aqui, nós veremos hoje. Por que não devemos desejar, querer ser iguais aos ímpios? Como o Salmo 73, que ainda veremos, também muito conhecido, fala que Asaf, ele quase resvalou os pés ao comparar-se com estes que não têm o temor do Senhor nos olhos, como já vimos no Salmo anterior. Mas a nós que nos foi dado o enxergar da verdade, no meio da pregação do Evangelho, a nós foi dado esse direito de vermos, segundo a tua palavra nos revelou. Por isso, Senhor, nos conduz aqui, abençoa nossas vidas, agradecemos pelas vidas dos irmãos que estão em viagem, está tudo indo bem, pelas cirurgias que foram feitas também aqui, como a exemplo aqui, a tia de Juliana. Nós te louvamos, que haja boa recuperação, pela vida do Alenilson, que também recebeu alta, a irmã Maroquinha, que sempre tem falado conosco, que hoje falou em saudade, isso é muito interessante, ela já consegue ter saudade, mesmo não nos vendo fisicamente. Mas a graça do Senhor nos basta, como acabei de falar, isso tem feito elos, relacionamentos éticos baseados na tua palavra, como hoje veremos um pouco, porque os ímpios não se preocupam com os outros,
Nós, no entanto, procuramos viver na comunhão dos santos. Nos abençoe e nos ajude, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos direto ao texto. Eu pretendo fazer algo mais curto hoje, mas sem perder aqui a seriedade, a responsabilidade, o temor a Deus, por tudo que nós temos realizado aqui esses dias. Eu sinto que essa formação em Cristo que nós temos recebido dos Salmos, ela tem acontecido em mim mesmo, na igreja de Cristo. Alguns irmãos têm dado exemplo disso. E o fruto do arrependimento, de fato, ele vem acontecendo. E isso prova que o Espírito de Deus, ele atua em nós. Ele opera em nossa vida. É isso mesmo? E eu peço que vocês abram as Bíblias de vocês aí, onde vocês estão, na casa de vocês. Partindo para o Salmo 37, algumas partes desse salmo são bem conhecidas. E é interessante que aqui também tem doutrina, ao contrário de alguns especialistas e teólogos muito superiores a mim, diz que não. Pelo menos a primeira doutrina que a gente vai refutar aqui está no verso 1, perdão, no verso inicial, que é o verso 10, que é a ideia da aniquilação, a extinção dos pecadores. Isso não glorifica a Deus, porque ele é um Deus justo. A gente vai ver que, sendo ele justo, a justa medida de sua santidade, ele tem, então, para o pecador que ofende a Deus quando ele desobedece, então ele tem o julgamento eterno, o julgamento com o juiz eterno sobre si. Vamos então ler aí, Salmo 37. Eu vou ler com vocês aqui na NVI. Nós temos trabalhado nesse texto. É um texto bastante interessante, uma linguagem boa para nós entendermos muitos conceitos. Eu vou ler aqui do verso 1 até o verso 15. Só vou tomar um pouco de água para ficar lubrificando a garganta. Não se aborreça por causa dos homens maus e nem tenham inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e façam o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente, ou que você foi inocentado pela justiça de Deus. Descanse no Senhor e guarde por ele com paciência, e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite. Isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois ele sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhes atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Deus os abençoe. Amados, o Salmo 37,
nós teremos aqui pelo menos cinco sermões. Nós vimos que no primeiro sermão houve um chamado à confiança. Por que o chamado à confiança? Porque vimos que há uma indagação do justo por conta de uma coisa que está acontecendo. Já vimos isso, e isso aborrece ele. E o que é que está acontecendo? O Salmo 73 nos dá uma luz. Mas não só isso. Aqui, neste salmo, ele também vai trazendo clareza a respeito de coisas que estão aborrecendo aquele que é justo. No entanto, esse aborrecimento não afeta só o seu relacionamento com os homens, mas também afeta o relacionamento com Deus. Por quê? Isso gera uma desconfiança no coração do homem. Por isso, o primeiro sermão estava pautado no chamado a uma convocação do homem a confiar em Deus, a não deixar de confiar no Senhor. Quantas vezes nós somos, perdão, nós somos afetados pelos problemas da vida e deixamos de confiar em Deus. Deixamos de confiar na sua provisão. Deixamos de confiar no seu cuidado. Deixamos de confiar na salvação que vem de suas mãos. Por isso, o salmista, aqui ele traz ao seu interlocutor esse diálogo com algumas advertências e algumas recomendações ou ordens. Nós vimos isso. Então, do versículo 1 até o versículo 9, vimos esta maneira de Deus trabalhar com aqueles que estão desconfiados no processo de caminhada cristã. De antemão, já te digo que não devemos fazer uso desse expediente da desconfiança, porque fomos chamados por Deus para para termos confiança nele. Perdão. E lá nós vimos então algumas coisas interessantes, algumas ordens para nós. Não devemos nos aborrecer com o ímpio, não devemos ter inveja dele, devemos confiar no Senhor, devemos nos deleitar no Senhor, devemos entregar o nosso caminho ao Senhor. Além disso, precisamos continuadamente confiar nele, por isso que aparece mais uma vez no verso 5, e descansar em Deus. Isso é, de fato, um alerta para aqueles que estão beirando a desconfiança, beirando a falta de descanso, de esperança em Deus. Aqui agora, nós veremos as razões, do verso 10 até o 15, veremos as razões de permanecermos fiéis. Porque se já foi dito para nós que não devemos ter inveja do ímpio, Deus vai dizer por que não devemos ter inveja dos ímpios. E esse é um alerta. Esse é, de fato, um chamado à confiança em Deus, porque os ímpios terão como recompensa das suas ações, essa é a pregação de hoje, a ruína dos perversos, a sua ruína. Aquele que é perverso, que assumiu a forma de gente má, esse terá a paga de suas ações. Eles serão retirados da presença dos justos. Com isso, a gente vai logo para o versículo de número 10, dizendo: um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que os procure, não serão encontrados. Antes que a gente inicie aqui, eu quero já deixar claro para vocês que, ao estudarmos os Salmos, estaremos estudando doutrinas que aparecerão aqui. Por exemplo, lendo esse Salmo, alguém pode acreditar numa doutrina de algumas seitas que tem por aí, que vão dizer que o homem ímpio ele será aniquilado, não mais existirá. No sentido de que vira-se um nada. Eu vou usar aqui uma citação do C.S. Lewis, que ele diz que uma vez um homem criado, mesmo que ele venha do nada, este homem ele não deixa de existir, porque a destruição sempre deixa resíduo. É interessante. E eu lembrei, quando você toca fogo em algo, fica lá a prova do fogo. Então, meus irmãos, eu fiquei pensando assim, rapaz, aqui, C.S. Lewis, ele tem uma teologia que não é tão próxima à nossa, mas ele tem umas sacadas bem interessantes. O pastor
está aqui pode nos ajudar. E isso eu fiquei assim pensando, não haverá aniquilação, isso é um argumento lógico, é claro, mas a própria palavra de Deus vai nos dizer, porque o juízo de Deus, como eu já falei inicialmente, acho que na oração, ele é proporcional à situação de pecado do homem. Aqueles que estão guardados debaixo de Cristo foram justificados. O termo aqui justo, pense sempre como justificado. Quando falado do Cristo, sim, ele é o justo. Mas a ação de Cristo sobre nós, aqueles que viram as pregações lá no Salmo 20, Salmo 21, Salmo 22, 23, 24, vai ver que os benefícios de Cristo, eles são atribuídos a nós. Porque ele se faz propício, a propiciação, ele toma o nosso lugar na hora da morte. Nesse sentido, meus irmãos, aqui, para os ímpios, eles aparecem como aqueles que são objeto do juízo de Deus. E, concordando com o Salmo 1, vocês lembram do Salmo 1? O Salmo 1, no verso 4, vai dizer, verso 5, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Então, o que está dizendo aqui é de um afastamento, de uma separação. Não haverá parte, relacionamento com justos. Então, como eu falei, o Salmo 1 e o Salmo 2, eles são os óculos para enxergarmos todo o saltério. Então, não tem como a gente isolar aqui o Salmo 37, verso 10, e acreditar nessa doutrina do aniquilamento, porque já sabemos que Deus, ele trará o seu juízo, de maneira que o pecado do homem, ele quando é punido, né, ele deve ser proporcional justamente à ofensa que cometeu contra Deus. E o que nós acreditamos que Deus é eterno, então, por isso, o juízo é eterno. Porque o homem, ele de fato manchou a história da humanidade, mas Cristo redimiu, tornou a trazer o homem para perto de Deus. Então aquilo ficou na história da humanidade. Por isso que a punição ela é eterna. Então, nós vemos aqui essa primeira questão para tratarmos. E, perdão, no verso 10, diz, um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que os procure, não serão encontrados. É porque houve aquela separação lá. Eles foram tirados de nossa presença. Nessa ideia aqui, é que eles não estarão na congregação dos justos. Porque Deus santificou para si um povo eleito, para que estes fossem parte do seu reinado. Então, o salmo que eu citei aqui, o Salmo 1, verso 5, ele já nos traz clareza. Então, já abandonemos essa ideia de aniquilismo. A palavra agora não saiu. De aniquilação do homem. Essa doutrina não é bíblica. Mas uma coisa interessante. O verso 10 vai tratar também da gente. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. O que fala aqui? Se aqui está tratando de nossa relação com Deus, de que estamos, na verdade, aqui esses irmãos interlocutores estavam como se desconfiados do plano, parece que não ia dar certo na cabeça deles. Deus ele fala, olha, vocês que estão nessa visão, percebam que um pouco de tempo, e esses que estão aí, com a aparência, com a ideia de que eles estão todos bem
Voltou aqui. Então, comentando aqui novamente. Não ficarão assim. Eles terão, de fato, o julgamento. O que acontece é que eles estão desfrutando da longanimidade de Deus e da graça comum. E isso já vimos também no salmo anterior. Os benefícios que Deus trouxe na criação, na providência, isso está aí. É por isso que você vê pessoas ainda parecendo que nada acontecerá com eles. Acontecerá. Não é bem assim. E aqui um alerta de Deus: olha, vocês que são fiéis, foram justificados em Cristo, no Messias, vocês então tenham essa firmeza, um pouco de tempo. E aqui o tempo, a referência, está num contraste do tempo de Deus e o tempo do homem, porque Deus ele está acima do tempo. Mas nós sim temos essa percepção temporal. No entanto, o texto dá a ideia de que algo breve já vai ocorrer. Não entraremos nesses termos mais escatológicos, mas a doutrina sim é de que devemos esperar no Senhor, como já foi dito lá anteriormente. E aqui, meus irmãos, traz outra ideia também. Ficaremos surpresos porque, por mais que procuremos, não serão encontrados. Será tão rápida a ação de Deus. E nesse sentido, ficaremos surpresos com isso, que ainda que, claro, aqui está uma frase de efeito, mas é como se quiséssemos procurar e não iria mais achar os ímpios, porque houve aquela dita separação como está prometido. E o verso 11, e agora, ele vem para trazer um contraste. Um contraste com o quê? Justamente com a posição do ímpio diante do justo. O justo, ele tem uma outra perspectiva. Qual a perspectiva do justo? Verso 11. Mas os humildes, porém, contudo, os humildes, estes receberão a terra por herança e desfrutarão o pleno bem-estar. Vejam, não fique esperando benefícios aqui. É claro que Deus, dentro desse plano de providência, a providência de Deus divina estando sobre nós, mesmo a graça comum, como a chuva cai sobre justos e injustos, a palavra já fala isso para nós, a gente também é beneficiado por essas coisas, como servos, mas a gente tem provações, porque a gente vai ver que a posição do ímpio, ela, na sua qualidade ele, na sua qualidade de pessoa má, ele quer fazer o mal. Porque ele não segue princípios. Nós, no entanto, temos princípios. E aqui fala que os humildes receberão. Algo semelhante aqui à fala de Cristo. Nós estamos estudando aqui com o pastor o Sermão do Monte e nós vemos que está aqui no Sermão do Monte. Essa é uma visão redentiva da criação. Aponta para um local onde Deus reservou espaço, morada para aqueles que foram justificados em Cristo e recebem paz com Deus, trazida aqui num pleno bem-estar. Os humildes, ou seja, estes homens, e aí a palavra homem, humilde aqui, ela vem da raiz humus, do grego, que nos lembra a terra, o pó da terra. E estes homens, eles herdarão aquilo que lhe é próprio. Deus criou a terra para nós. Aí vem outra doutrina aqui que vocês veem aí, muitos pentecostais falando que Deus, até alguns ditos reformados, tocando nessa doutrina de forma errada, né? Porque Deus destruirá o que criou? Não, meus irmãos. Aqui aponta para uma restauração, novos céus e nova terra. E quem é que herdará? Quem é que ficará? Justamente aqueles que estão em Cristo, em Cristo e foram justificados por ele. Então, Davi está trazendo essa mensagem para os seus interlocutores.
que Deus, ele, na sua sabedoria, ele criou todas as coisas, houve de fato a queda, Deus, ele traz a punição do pecado, mas em Cristo, essa punição faz com que alguns, para mostrar a justiça e o amor de Deus, na verdade, o amor de Deus, alguns sejam arrebatados da morte. E estes são justamente aqueles que herdarão a terra e desfrutarão de um bem-estar com Cristo no seu reinado. Vocês verão que essas bases aqui estão lá no Salmo 2, o reino de Cristo. O Salmo 1 já foi citado e o Salmo 2. Então, os óculos estão funcionando, claro que sim. Nós estamos enxergando a lei de Deus que conduz todos a Cristo, o Rei, o Messias. Então, nisso consiste, irmãos, a visão ética, a cosmovisão daqueles que são eleitos. Ah, Fabrício, como assim? Pô, você não percebeu na pregação anterior, do versículo 1 ao versículo 9? Ali são padrões éticos, padrões morais. Ah, quais são? Já vimos aqui, já falei para você. Não se aborreça com o ímpio. Não tenha inveja. Confie no Senhor. Deleite-se no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele. Descanse nele. Essa é a forma de viver, de conduzir a vida do cristão. Isso conversa bastante lá com o Sermão da Montanha. Depois faça um paralelo. O Salmo 37 com o Sermão da Montanha. E aqui no verso 11 está justamente declarando que temos um padrão ético, moral, baseado na lei de Deus, que nos conduz a ter uma vida diferente. E estes que são humildes para entender a vontade de Deus, foram eleitos por Deus para desfrutar com a finalidade de desfrutar de um bem-estar eterno. O Cristo é o seu governante. No entanto, porém, aí peço mais uma vez aqui licença ao salmista para tomar emprestada a fala do Salmo primeiro. No entanto, porém, com os ímpios não é assim. Como é com os ímpios, Fabrício? Verso 12. Os ímpios, eles tramam contra os justos e rosnam com eles. Eles não têm padrão ético. Eles não têm padrão moral. A visão que eles têm de mundo é deturpada, é só de levar vantagem. Lembra de alguma coisa? Lembra? Romanos? Várias pregações conversando umas com as outras. O salmista continua a descrever o ímpio aqui, e ele vai demonstrar justamente qual é o propósito do ímpio. É seguir o seu coração obstinado, o coração que se afastou de Deus. O que vem ao seu coração é tramas e ameaças. Contra quem? Contra os justos. Por isso, meus irmãos, o verso 12 vai demonstrar a oposição de cosmovisão, de como se enxerga o ímpio o mundo. Ele tem uma cosmovisão diferente de nós. Ele não enxerga como um crente. Não espere, não tenha expectativa de que um ímpio enxergue como você. Porque ele não é assim. Na sua índole está a maldade. Por isso ele tem uma má índole. E aqui, na verdade, ele está conduzindo a sua vida no mundo de forma antiética. Sem a ética de Deus. Por isso, eles tramam o tempo todo. Contra quem? Contra o justo. Eles rosnam, eles demonstram ameaça. Contra quem? Contra o justo. Você que é crente. Você que confia no Senhor. Vejam. Então, o que eles querem é ir contra o plano de Deus. E o verso 13 vai nos dizer: o Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Mais uma vez, vejam o Salmo 2 aqui. O Senhor se ri dessas atitudes, dessas ações dos ímpios. Por quê, meus irmãos? Porque tudo que eles façam
toda tentativa que eles tenham de ir contra a soberania de Deus, contra o reinado do Cristo, é em vão. Isso é como se causasse cócegas. E Deus ri. Deus se ri deles. É constrangedor. É claro que estou aqui trazendo antropomorfismo, né? Palavras. Mas eu quero dizer que o Senhor, e veja aí, o texto inicia que o Senhor, o Deus Yahvé, o Deus pactual, ele, o Senhor, ele se ri, porque ele sabe que estes ímpios têm um tempo contado. Existe na mesa do juízo de Deus, os altos estão ali contra toda impiedade. Paulo usou esse termo. Então, qual é a pauta? O julgamento dos ímpios. E Deus se ri, antes mesmo da audiência acontecer, porque ele sabe que nenhuma ação do homem tem valia diante daquilo que já está previsto, que já está definido. Essas são razões que o salmista está trabalhando conosco para não deixarmos de confiar no plano do Senhor. E ele vem costurando isso, falando conosco. É claro, nós hoje agora recebendo isso, mas aqueles que lá estavam. E vai trazer mais uma coisa, no verso 14. Os ímpios, eles trazem consigo espadas, eles preparam essa espada, esse arco, na tentativa de obstruir todo o plano de Deus na vida dos justos. Veja que essa é uma marca do ímpio, porque eles têm a insistência na hostilidade. Eles estão insistindo para ir contra a vida do justo. Porém, o texto diz: os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abaterem os necessitados e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas o que está sendo apresentado aqui é que eles fazem o que está próprio dos seus corações. Como eu falei anteriormente, não expecte, não tem esperança no ímpio. Se ele não for alcançado por Cristo, se a sua graça salvadora não alcançar, não espere do ímpio uma atitude diferente. Porque, assim como está previsto o juízo, também estão previstas ações de hostilidade até o dia que Cristo volte, do justo, do ímpio contra o justo. É claro que nesse meio tempo Deus nos dará proteção, nos guardará, nos livrará, porque é uma promessa de salvação. Contudo, o ímpio faz aquilo que está propício em seu coração fazer, coração caído, pós-queda. Uma coisa que eu não falei que era para falar no verso anterior, acho que no verso 12, é que plano é esse, Fabrício? O plano de Deus, que fala de conduta, fala de moral, para nós, traduzido para nós nessas ações que foram descritas lá, ela aponta para algo, uma cosmovisão diferente do ímpio. E como nós enxergamos o mundo? Nós enxergamos o mundo, sabe como? Dentro do prisma do plano de Deus, que aponta para as suas ações na criação, na queda, na redenção e na consumação. É por isso que Deus está dizendo, confie. A resposta do verso 11 é que os ímpios tramam contra os justos, verso 11, né? Aos humildes, humildes, cabe a esperança de receber de Deus a terra para desfrutar dela. Por quê? Há um propósito, há um plano. Que plano é esse, Fabrício? É que Deus, ele nada está solto. Está dentro do plano da criação, da queda, da redenção e da consumação. Nada está solto. Bem interessante este salmo. E aqui no verso 15, a gente vê
que essas espadas que eles trazem consigo são, na verdade, instrumentos que serão utilizados contra si mesmo. Veja, verso 15. Mas as suas espadas lhes atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Eles não terão chances. Eles não terão chances. Por isso, esses instrumentos, eles descobrirão que isso cada um deles servirão para o próprio juízo sobre si. Ou seja, eles serão afetados das suas atitudes inconsequentes. Estará contra si juízo. Eu lembro aqui de Gálatas. Não vos enganeis, a Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. As atitudes que o homem tem, e isso vai fazer com que consequências venham sobre ele. Com isso, essa segunda parte aqui, meus irmãos, que consiste no segundo sermão, eu vou tentar fazer algumas aplicações aqui, breve, são alertas para nós acerca do que será a vida do ímpio. Como é que eu recebo de Deus a reprimenda? Perdão, não tenha inveja do ímpio. E eu quero ficar aborrecido. Não, vou ter inveja assim, olha lá, ele está tendo. Não. Por quê? Olha, por quê? Porque os ímpios, eles têm tempo breve. E você terá a eternidade inteira para desfrutar de todas as coisas. Os ímpios, eles só são ameaçadores, eles rosnam. Ele até tenta, fica tramando. Mas eles só podem ameaçar você numa condição limitada. Porque eles mesmos serão julgados a partir de toda as suas ações que eles tiveram aqui, comportamentos fora da ética de Deus, fora da cosmovisão cristã, cosmovisão de Deus, ele é o centro de todas as coisas. Por quê? Eles não dão atenção ao plano de Deus que está justamente na criação, na queda e na redenção. Com isso, eu aplico a vocês aqui que é preciso que você saiba conviver com essa ideia dos ímpios no mundo. É preciso você entender isso. Essa é a razão dessa exortação aqui. Não se aborreçam com isso. Não tem como você viver uma vida monástica, só santos juntos ali, ó. Infelizmente, vocês estarão no meio de lobos. E aí é lá que você exercerá a vida na perspectiva de Deus, nesse plano que eu acabei de falar. Com aquelas recomendações ali e proibições. Do verso do 1 ao 9. Outra coisa é que você não pode abrir mão da confiança e deve descansar na promessa. Qual é a promessa? Está no verso de número 11. Vocês desfrutarão da terra que tem por herança, desfrutarão nela pleno bem-estar. Essa será a nossa recompensa. Precisamos confiar e esperar nisso. Acreditar nesse plano. Se Deus tem um plano desde a criação, na queda, na redenção e na consumação, e a gente vê esse plano todo discorrido aí na Bíblia, por que não confiar? Eu vou confiar no ímpio rosnando contra mim, me ameaçando? Eu vou confiar em Deus. Perdão. Outra coisa. O ímpio, ele faz tudo o que faz porque ele é uma pessoa que está ali desejoso por atender os seus apelos, a vontade da sua carne, a inclinação perversa do seu coração. Você, porém, foi alcançado pela luz, justificado
e precisa enxergar a vida a partir do prisma de Deus, daquilo que foi dito aqui já no plano de Deus. O ímpio, por sua vez, ele vai usar de artifícios para tentar criar pavor, medo, porque ele é transgressor. E a sua estratégia de coerção, de inibição. E ele tenta fazer isso contra aquele que crê no Evangelho, nas boas novas de Deus. No entanto, Deus se ri do ímpio quando ele tenta essas coisas. Então, relaxe, fique tranquilo, descanse, espere no Senhor, confie nele e o mais ele faz. Porque o plano dele já está estabelecido. É difícil, é. E por último, saiba que cada maldade que o ímpio faz é também a garantia de que aquilo não vai ficar impune. Toda maldade ela tem uma ação de reação contra o executor dela. Essas são razões para nós não querermos ser iguais ao ímpio. Próximo sermão nós veremos a bênção do Senhor. Mais razões agora em favor do justo. Talvez a gente até veja um pouco mais, mas acho que, não sei. Então, as bênçãos do Senhor e as marcas dos justos. O que Deus trouxe para você é a próxima pregação e a outra é como você recebeu isso e como isso é evidente na sua vida. Meus irmãos, que Deus nos abençoe com essa mensagem. Espero que os irmãos tenham sido edificados e que o Senhor me capacite outros homens para que façamos esta obra. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Querido Senhor, damos graças a Ti. Mais uma vez eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós, da minha saúde. Eu que estou agora um pouco ofegante, mas sei que o fôlego de vida que o Senhor nos deu, este é para que possamos louvá-lo, bendizer o nome do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas ações inconsistentes dos meus irmãos. Que possamos procurar viver segundo essa visão de mundo dada pelo Senhor, onde a tua providência ela está sobre nós e sabemos que ainda que o ímpio desfrute de alguma coisa por conta da graça comum, da tua longanimidade, nós sabemos que essa perversidade dos seus corações elas terão fim. Eles não terão oportunidade de estar na Assembleia dos Justos. Porque apenas para aqueles que são teus, aqueles que foram salvos por Cristo, é que poderão desfrutar desse bem-estar pleno no Senhor. Numa terra onde o Senhor preparou para nós, para aqueles que te amam. Fica conosco, nos abençoe esses irmãos que estão aqui conosco, nos acompanhando na live, e que a bênção do Senhor permaneça sobre nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Você que passou por aqui, que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, veja aqui outras mensagens, né? Minhas mesmo. E o pastor tem sempre falado diariamente, mas temos uma boa noite no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.